Talvez a pergunta não seja como ser mais confiante. Talvez a pergunta seja como se aceitar melhor. Confiança vem em se transformar em alguém melhor ou em se aceitar melhor. Aceitar melhor quem se é. Diferente do que muita gente pensa, a autoconfiança é um processo. Você pode ser mais autoconfiante como mãe ou como funcionária e não ser tão autoconfiante assim em outras áreas da sua vida. E isso é absolutamente normal. O erro mais comum é acreditar que você vai ser autoconfiante quando você se transformar em uma pessoa melhor, ou na sua melhor versão, ou em outra pessoa diferente da pessoa que você é hoje. Quando na verdade ela é um processo de autoconhecimento e autoaceitação. Autoconhecimento primeiro, autoaceitação depois. Autoconfiança significa confiança em si ou segurança em si. E essa confiança, essa segurança, ela não vem sem três coisas. E a primeira delas é autoconhecimento. Até porque não dá pra confiar numa coisa que você não conhece. Se a sua visão de si não existe, ou se ela é nebulosa, se ela não é muito clara, não dá pra confiar no que é desconhecido ou confuso. A segunda coisa é a capacidade de confiar nos seus sentidos, nos seus sentimentos. Entender, decifrar o recado que os sentimentos trazem pra você. Porque sim, os sentimentos são sinais, são mensagens, são recados do seu mundo interno que vem pra você em forma de sensação no seu corpo. É aquele famoso feeling, sabe? Tô sentindo que tem alguma coisa aí, tô sentindo que não tá muito certo. Esse feeling é uma notícia do seu corpo, do seu mundo interno pra você. E se você não consegue decifrar, entender, permitir que esses sentimentos aconteçam, também não tem como você confiar em você, porque você não vai confiar nessa mensagem que vem de dentro de você. E por último, e também importante, é a experimentação, que é você ser capaz de testar as suas capacidades e as suas habilidades. Para poder fazer isso, você vai ter que ter um pouquinho de capacidade para lidar com a frustração. Porque quando você vai ali testar, em algum momento você vai conseguir, em algum momento você não vai conseguir, aí você vai se frustrar. Então, você precisa ter esse pouquinho de capacidade para lidar com as frustrações. Então, para lidar com todos esses passos, inclusive o último de experimentar, o mais aconselhável é a terapia. Eu li um livro, o nome dele é Mais Esperto que o Diabo. Eu não lembro o nome do autor, mas eu vou colocar na descrição. Nesse livro, esse autor, ele falava sobre como em muitos momentos da vida dele, na carreira dele, ele conseguia um emprego ideal, ele conseguiu um cargo alto, ele batalhava numa empresa até chegar no topo dessa empresa, e quando chegava lá em cima, ele simplesmente abria mão de tudo porque não era o que ele queria, ele simplesmente sentia que não era aquilo, e ele abria mão de tudo. E quando eu li esse livro, eu fiquei pensando muito no tamanho da autoconfiança desse homem, porque ele lutou, batalhou para construir uma coisa, e chega lá e ele desiste. Simplesmente porque dentro dele alguma coisa dizia que não era isso. Isso tem a ver com autoconfiança porque ele conseguia entender que ele podia conquistar aquilo lá de novo se ele quisesse, e porque ele confiava muito nesse feeling, nesse sentimento dentro dele que dizia, não é isso, você vai ter que procurar outra coisa. Então ele tinha essas duas formas de autoconfiança. A confiança que ele podia fazer de novo se ele quisesse, e a confiança de que o que estava dentro dele sabia o que realmente era necessário para ele, o que ele realmente precisava. É claro que essa é a história de um homem privilegiado, mas dentro da sua realidade, talvez também exista essa capacidade de olhar um pouquinho mais para dentro de você e para o que os seus sentimentos ou o seu feeling
dizem sobre as suas escolhas. Eu não tô dizendo para você largar o emprego, pelo amor de Deus. Eu tô dizendo que dentro de você existe esse sistema complexo, bonito, que tem a capacidade de te dar notícia sobre o mundo e sobre as suas escolhas. E que para você desenvolver segurança em você, você vai precisar aprender a lidar com esse mundo, com esse sistema interno. Emoções são notícias, são sinais, são informações que o seu sistema interno traz para você do mundo externo. Se isso fez sentido para você, já sabe, comenta, curte, se inscreve, compartilha e essas coisas todas que se pedem no final de um vídeo.